jogo. Oferecimento Banrisul. Servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 3 de julho, ao vivo aqui pela TVU, a TV Urbana, canal 55, canal aberto, canal 11 no Sistema NET e também pela internet através do player da TVU, tvuplay.tv.br e pelas páginas do Facebook, da TVU, @TVUplay e do nosso programa, @Virando o Jogo TV. Você pode participar conosco, tanto pelo Facebook, quanto pelo nosso WhatsApp, 999-817700. 999-817700. E sempre lembrando que você tem toda a programação da TVU no site da TV Urbana, com a possibilidade de você, on demand, a hora que você quiser e onde você estiver, acompanhar toda a programação aqui da TVU. Conosco hoje aqui na bancada, Davis Wagner, Diogo Rossi, Antônio Bavaresco e Flávio Valente, que volta ao programa. Seja bem-vindo. E, aliás, na abertura do programa, cadê o parabéns aí? Cadê o parabéns a você aí, que disseram que iam tocar o parabéns a você? Onde é que está o parabéns? Aí, ó. Parabéns, Gauchês. Obrigado. Câmera nele. Meus amigos. Fecha lá. Muito obrigado. Toninho, tá sozinho aí, Toninho? Cadê o João? Cadê? Manda um abraço pro João e o ônibus. Cadê o João? Fecha no Davis Wagner e larga o parabéns aí. Muito obrigado. Gaudério pro Davis Wagner. Eu quero dizer que hoje, eu não sei quando o cara tá bem assim, o cara tá de boa ou tá na boa, hein? Eu não sei como é que é. Tá de boa, né? De boa. Nada a ver com o jogo do Inter. Na boa. Não, nada a ver. Tô de boa. Tá te provalecendo que o Nelson não tá aqui hoje pra te responder. Nelson também. Parabéns, Toninho, obrigado, hoje amigo. tu vai bater escanteio, cabecear na área. Hoje ele é o D'Alessandro. Empurrar o goleiro, meu Deus do céu. Hoje ele é o D'Alessandro. Dá entrevista, cruza com cruz. Apita. E xinga a torcida, é verdade? E apita. Xinga a torcida, essa parte. Mas o D'Alessandro xingou o torcedor do Internacional? Ele teve uma pequena discussão, mas nada que tivesse, digamos assim, um grande vulto. Mas ele saiu ali xingando, houve um princípio de confusão entre torcedores. É que o torcedor do Inter, ele não disse nada demais pro torcedor do Inter? Foi só um... Tá sentido o torcedor do Inter, né? Uhum. É uma novidade isso, né? Porque o D'Alessandro tem uma identificação muito grande com o torcedor, um carisma. Pois é. E ele xingar o torcedor porque realmente o ambiente isso é que nem casamento. Né? Isso é que nem casamento. Casamento, quando dá as brigas, é porque as pessoas se gostam bastante. Teve um momento que o torcedor do Inter gritava: Danilo Guerreiro, o resto é pipoqueiro. Foi mais ou menos isso que a torcida gritava. Não, que, na verdade, o Davis e até a todos que nos acompanham, o clima no Inter não é positivo. O clima do vestiário, ele é negativo. O Inter nega, diz que o vestiário está bem, está tudo certo, mas não é verdade, né? O Inter vive um momento bem conturbado, né? Tanto que eu não vejo outra explicação que não a de fugir, né, do torcedor, de um protesto, de alguma coisa assim, porque o Inter disse que não voltaria a Viamão e há pouco... Como que não voltaria? Que não voltaria a fazer treinos em Viamão essa semana. E há pouco confirmou que vai a Viamão. Tá, mas espera um pouquinho. A semana retrasada, quando a gente falava das 2 semanas... Isso, uma era de reclusão. O Guto Ferreira... Não, mas ali já se falava que ficaria as 2 semanas lá no Vila Aventura. Não, era só uma semana só. Só uma, tanto que sábado, depois do jogo, foi questionado o Roberto Melo, vice de futebol do Internacional, sobre a volta a Viamão. E ele disse que não iria acontecer, que o Inter não faria de novo um período em Viamão. Mas detalhe, o Inter não vai concentrar lá, vai só lá para treinar. O que para mim ainda deixa mais claro que tá fugindo, né? Não, mas eu não entendi, o Inter vai lá, treina e volta. Isso. Sim. Mas é perto, quanto a isso não é. Vai fazer o treino fechado que não consegue fazer. Não, vai ser fechado aí que tá. Esse é outro detalhe. A imprensa vai ter acesso ao treino. Teremos acesso ao treino. Eu sei porque disso. Foi o grande que as pessoas, que as pessoas querem saber o que se é o Guto que não está treinando ou são os jogadores que não estão entendendo. Mas então é o seguinte, aliás, aí volta lá, então o Internacional só quer se afastar mesmo do seu torcedor. É o que me parece. Me pareceu porque claro se na semana passada o treino foi fechado, sem acesso da imprensa, e essa semana vai para lá, contrariando o que tinha dito, e vai abrir o treino para a imprensa, então
É realmente isso, ele só quer, o Internacional Agora, quer se eu afastar tenho do uma seu dúvida, torcedor. vai acontecer alguma punição ao Internacional com o tumulto que aconteceu depois do jogo? É possível. Eu só ouço falar, só um pouquinho, desculpe, eu só ouço falar do MP. Eu não ouço falar desde o jogo com o Veranópolis em punição desportiva para a torcida do Inter. A torcida do Inter faz o que quer do Beira-Rio e não sei, o STJD não existe. Mas o Veranópolis, aquilo ainda não foi julgado, né? Não, eu quero dizer que foi a última vez. A última vez? Foi a última vez que houve tentativa de punição desportiva. Mas Veranópolis foi julgado e foi punido. Isso, sim, é isso que eu estou falando, Rogério. Mas as demais não foi. Não, tu não vê punição desportiva, é só MP. Sim. É que agora mas foi grave, né? Nós não tivemos nenhum incidente depois daquilo dentro do... Opa, nesse jogo teve pugilato, teve briga com segurança, teve... No jogo anterior também, no jogo contra o Paraná. Arremesso de cadeira. Calma, senhores, calma. Não vamos entrar no clima. Vocês estão com uma senha punitiva muito grande. Não, eu quero equidade eu estou falando nas arquibancadas. Nas arquibancadas... Sim, arremesso de cadeira para dentro do campo é onde? Isso aí tem que ser punido. Claro, mas isso foi no jogo anterior, inclusive. Paraná. Isso foi no jogo anterior. Mas eu não ouço falar. Alguém disse, teve algum procurador que denunciou? Agora as imagens desse jogo contra o Boa foram solicitadas e o Inter vai passar por uma avaliação agora, né, sobre este caso. Aliás, solicitada por quê? Pelo MP, que eu saiba. Pelo MP. Mas aí é uma punição ao torcedor. Não, mas o próprio NP que pune. Quando acontece com o Grêmio, também o Grêmio é punido pelo NP. Faixas e coisa. Mas perda de mando de campo, quem faz é o STJD. O STJD não se envolveu nessa caso. Tá se fazendo de morto para ganhar essa patrulha, que fizeram as pazes, né? Tem um trâmite. Fizeram as pazes, aí não vão brigar, deixa assim. Pode ser, isso que o Bavaresco fala, pode ter um fundo de verdade. Como foi feito, o Internacional vai pagar essa multa aí? Não recorreu? Não sei quantos R$1.000. Aliás, o Brasil virou uma grande pizza, né? Mas tudo bem, isso é um assunto que não é de esporte. Agora é o seguinte, ó. O Kleber jogando, né? Não, eu estou falando do Brasil mesmo, lá em Brasília, mas isso também, né? O Kleber do Curitiba. Que a assistência para os 2 gols de ontem lá do Kleber foi o STJD que deu. Assistência. Teve um gol que foi impressionante. O Erley, o Henrique Almeida meu Kleber fazer o gol. 8 toques. E os 4 gols do jogo, gols do jogo, de cabeça, né? Foi uma curiosidade. Aí, ó, vocês mandaram embora o Henrique Almeida, o Kleber, graças o Erley, a Deus. E eles capitão, o Erley, capitão do Curitiba, deu de calcanhar. Eles podiam ter dado uma força no jogo de sábado. Vocês jogaram lá com o Bressan e não sei o quê. Não, mas aí não é eles, é o treinador do Grêmio. O treinador que resolveu ir com o Grêmio. O Palmeiras jogou com o time misto e o Grêmio com o time reserva. A tragédia ia ser maior. Tivesse o Erley. Não, jogar com o Henrique Almeida, jogar com o Erley ia ser pior. Se o Henrique Almeida tivesse aí, ele estaria no grupo principal. Falando de Inter ainda, já que a gente abriu, e é o assunto principal, na minha opinião, na segunda-feira, o Internacional precisa, e eu já falei isso aqui, mas vou repetir, porque as rodadas estão passando e as pessoas não estão se dando conta da dificuldade. O Internacional agora tem 27 rodadas para fazer mais 16 vitórias para subir. Vou repetir, em 27 rodadas tem que fazer 16 vitórias. Não, mas tu está contando 16 vitórias se ele perder os outros jogos. Não precisa necessariamente fazer 16 vitórias. Nenhum clube subiu com menos de... Vou falar de novo. Nenhum clube subiu com menos de 20 vitórias, porque o critério de vitória desempata também. Não é só ponto. É um dos motivos que o Brasil poderia ter passado o Inter essa rodada. Se o Brasil vencesse o América, aconteceria isso. Não, eu acho que o Juventude também. Ele tem mais o saldo de gol melhor, porém menos vitórias. Né? Hoje não, desculpa. O Juventude joga, o próximo jogo do Juventude é com o Guarani. E em casa, 7 da noite, valendo a primeira colocação. Mas eu só queria destacar isso. É super difícil. Se a gente acha que o Grêmio, que tem 7 vitórias, ele tem que chegar a 21 a 22 para disputar o título. Tá? Ele também vai precisar ir de umas 12, 13 vitórias. 13 para chegar a 20, 14 para chegar a 21. Imagina um Inter que não está jogando nada, ter que fazer 16 vitórias. Não, mas assim, tem que pensar assim, mas também para ele não subir, é uma coisa quase impossível. Mas do jeito que ele está fazendo. O Inter está perdendo, empatando, e se ele ganhar o próximo jogo, ele já pode ser terceiro. Não, mas isso colocado de novo. Sabe quantas rodadas o Inter teve no G4? Desde o início? Tá bem. Uma rodada. Sabe quantas teve fora? 10. Ok, não, mas não estou discutindo. Isso se chama tendência. Claro que é, mas a situação do Internacional é terrível. E pelo que a gente depreende de todas as informações, a direção do Internacional
está completamente perdida. Não sabe a quem apelar. Nem o famoso posto Ipiranga, Deus, que é o Fernando Carvalho, está resolvendo. Bom, agora a SWAT deu, né? A SWAT foi embora, não tem mais a quem recorrer. Não, a SWAT não se forma mais no Internacional. Tá? Mas a consulta ao Fernando Carvalho, elas continuam acontecendo. Tá? Só que não está resolvendo, porque está precisando atitude dentro da direção do Internacional. Aí, quando a gente reclamava que o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, não vinha a público, não mostrava a cara, quando ele vem, ele dá uma declaração que é uma declaração frágil. É uma declaração que não muda absolutamente nada do status do Internacional. O presidente Marcelo Medeiros, ele corroborou o trabalho que está sendo feito. A montanha pariu um rato naquele sábado. Então era porque todo mundo imaginou que ia acontecer alguma coisa, não aconteceu nada. O Bagé não está entre nós hoje, né? Mas não está entre nós. Aqui no programa do Bagé, mas esse... essa foi forte. Está entre nós. Hoje. Mas detalhe é o seguinte... Um abraço, Bagé. Um abração. Nem está do outro lado do mundo. Não. Graças a Deus. Detalhe é o seguinte, o Bagé usou uma frase que me chamou muita atenção esse final de semana. E eu fiquei perplexo ao ouvir, porque eu tenho tendência a concordar. Muito. A frase que o Bagé usou foi de que ele esse é o pior Inter de todos os tempos. Verdade. Olha, eu não sei se ele é o pior Inter de todos os tempos. Eu vi um Inter no primeiro semestre de 79. Eu acho que eu vi um Inter em 77. Né? Não, mas eu acho assim. Eu acho que o Bagé, ele não. Até a gente não precisa, né, explicar muito as coisas que ele fala. É bastante didático. Só que tem um detalhe. Não é o futebol, né, do Inter, não são os jogadores. É o conjunto é o Interclube. O Interclube, ele é uma das piores coisas que eu já vi. E olha que, claro, apesar de não ter muito tempo, já vi coisinha, mas... E a grenalização leva a gente a fazer algumas comparações, e não é de... É a maior gangorra que eu já vi. Não, mas eu vou comparar com o mesmo, digamos assim, período que o Grêmio viveu em 2005. Eu não quero aqui estabelecer assim, o Bavaresco está trazendo 2005 para... Não é nada contra o Grêmio, é a favor que eu vou dizer. Mesmo naquele período em que o Grêmio estava na segunda divisão e o Inter estava disputando o título com o Corinthians, como hoje o Grêmio está disputando com o Corinthians, mesmo 7 pontos, mas enfim, está disputando, é o vice. Mesmo naquele período, o Grêmio teve um momento ruim, tomou 4 da Napolina, mas foi rapidamente, foi logo no início do campeonato, foi corrigido rapidamente, o Grêmio engrenou. Isso, até foi oitava, nona. Até perguntei esse final de semana para o Rogério Belk, para fazer essa análise, né? Porque naquela Série B em 2005, o Grêmio tomou 4 para a Napolina na 9ª rodada. Mas ele não vinha tão mal até ali. Mas aí vinha, ele tinha perdido, lembra que ele jogou no Beira-Rio. Eu lembro. E aí o detalhe é o seguinte, o Inter... que o Grêmio, só para lembrar, naquele campeonato o Grêmio, as 2 primeiras rodadas jogou no Beira-Rio, não tinha mando de campo. No tempo que o STJD punia os clubes. É verdade, hoje não tem mais isso. Não, isso tem punição. É que vocês, mas não para todos. Vocês estão batendo em cima da tecla nesse momento que não está havendo punição para o Internacional, no que eu concordo. Mas não é que o STJD não puna mais os clubes, o Bavaresco. Aí é um artifício. Não, mas olha aqui, quer ver? O próprio Corinthians, com a história do sinalizador que aconteceu, eles puniram a torcida de que maneira? Não pode ter, como eu não sei quando é aquela torcida, Gaviões da Fiel. Não pode ter identificação. Isso aí, grande punição. Mas é que são hoje em dia... Desculpa, o torcedor Curitiba quase matou um torcedor. O que aconteceu? Nada. Mas é que, assim, então não é só com o Inter, tá? Só para dizer, estou falando do STJD. Eu não concordo com as decisões do STJD. Está sendo agora, nesse momento, por conta dessas atitudes da torcida do Internacional, que o STJD está sendo complacente. Eu concordo também. Porque eu acho que o STJD também está com pena do Internacional. Tá como é que chama? Consciência pesada, coisa parecida? Não sei, eu acho que está dando pena porque está chegando um ponto que está tão ruim, né, que tu fica até... O gremista, até alguns amigos meus, daqui a pouco tu não está gozando tanto como tu gostaria de faltar, porque a situação está tão crítica, tão crítica. A gente vê no Facebook os colorados fazendo bullying, né? Sim, criticando o próprio time, e tu não vê comentários de gremistas. Eu recebo muito videozinho, coisa de colorados debochando do próprio Inter, mandando para Agora, eu recrimino qualquer tipo de manifestação que o torcedor tem feito
nesse cunho violento, né? Não, é o que não, tem não existe, no Beira-Rio nesse final de sentido. semana. É lamentável. Até, Rogério, se você quiser, o André estava conversando com o André antes ali, né, que faz o nosso corte. A gente tem algumas imagens do vandalismo. Do lado de fora, né? Do lado de fora. Não, e é lamentável. eu tive no Beira-Rio. Vamos mostrar. Eu tive no Beira-Rio no início. Isso aí é legítimo. bem, cara. Isso aí é legítimo. Tem que fazer. O torcedor de qualquer clube que está insatisfeito, ele tem direito de fazer isso. Agora, é isso aí, Tem né? que gritar, é isso aí. Agora, arremessar, violência... Mas foram tá fora do pedras futebol. arremessadas, as cabines do estacionamento. Não, foi notícia quebradas. nacional, ficou durante vários minutos. Bombas, né? As bombas a gente pode observar. nas emissoras. Em que momento que o de canal D'Alessandro fechado. xinga o torcedor do Inter é dentro do campo, Isso, não é? Essa eu não vi, essa eu não vi. Agora, o seguinte, eu vou fazer um apelo aqui para aqueles que estão levando as suas famílias, esposas ou crianças filhos, pequenas. Não levem nesse momento, não levem. Olha por mais que o Internacional teve uma imagem, fique brabo comigo, enfim, tá? Mas eu sugiro que não levem nesse momento até as coisas se estabilizarem, não é? Porque pode haver num novo insucesso, um conflito. Porque isso vai não crescendo, né, Rogério? Vai não crescendo, daqui a pouco. Então, não tem que levar. Poupem nesse momento aí. Um barril de pólvora, né? Por todas essas questões aí. Nós vamos Próximo continuar jogo do Inter é o falando. Criciúma, né? Criciúma Adversário difícil. 7 e 4. Time que se recuperou, estava mal. Nós vamos continuar falando do Internacional na sequência. Quero lembrar para vocês que implante dentário, se você precisa de implantes dentários, implante dentário é na Big Odonto. Você conta com excelentes especialistas. São 7 anos de experiência comprovada. Ligue agora. Big Odonto em 2 endereços. Viamão, telefone 3046-3660 e Canoas, telefone 3428-4332. Big Odonto. Implante dentário é com a Big Odonto. Mensagem do Banrisul, você sabe, consignado é com o Banrisul, e voltamos na sequência. O que faz um banco ser grande? O número de agências? Isso ajuda, mas o que faz um banco ser grande é muito mais. É oferecer mais tranquilidade. Com o cartão de crédito consignado INSS Banrisul, você que é aposentado ou pensionista, faz saques em dinheiro e tem até 45 dias para pagar as compras. O cartão não tem anuidade e nem consulta o SPC e Serasa. Abra já sua conta. Banrisul, o grande banco do Sul. Bom, voltamos a falar sobre o Internacional. Eu queria dizer ainda sobre a manifestação do presidente Marcelo Medeiros, que a gente reclamava a presença do presidente do Internacional como figura presidencial do clube, justamente para ter uma palavra forte. Mas se fosse para ter aquela manifestação pífia que teve, e eu a considero assim, porque foi uma manifestação frágil, uma manifestação de concordino com tudo que está acontecendo no Internacional, essa manifestação, ao invés de dar algum alento para o torcedor, ao contrário, acirrou mais os ânimos e a discórdia do torcedor colorado com a atual direção. Então era preferível que não tivesse aparecido para se manifestar daquela maneira. E não adianta repassar para terceiros que são comunicadores identificados com o Internacional, repassar a mensagem de repúdio ao que está acontecendo com o time. Então, quantas vezes nós já vimos, em outros exemplos aí, os próprios presidentes de clube dizer, olha, não estamos jogando nada. Não estamos jogando nada, tem que mudar isso de uma vez. Isso é uma mensagem que seria identificada com o seu torcedor, do meu entendimento. E não o que disse o presidente do Internacional após a partida de sábado, com absoluta concordância com o que está acontecendo. Eu não posso entender. Treino fechado durante uma semana e apresentar ou não apresentar, que foi isso que aconteceu, o Internacional não apresentou absolutamente nada no jogo. Nada. Não, nada. Quem teve um alento naquela partida contra o Brasil... E aí nós vamos voltar àquela história de que o Brasil poupou 7 jogadores na partida lá em Pelotas, não sei o que mais, tal. Não é? Então, o Internacional voltou, regrediu, porque não chutou uma bola contra o gol do Boa Esporte. Não, o que é pior, o diagnóstico é que os jogadores estão traumatizados, que o ambiente não sei do quê. Cara, esses negócios aí, ó.
Isso aí não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a demissão de mais um treinador. Não, vai levar o Internacional a permanecer na Série B. Aí a demissão é repetida em 2016. Sim, mas terceiro tem que dar alguma explicação pro torcedor. Se o Inter joga no Criciúma, eu acredito que o Inter vai ganhar do Criciúma. Isso é palpite meu. Assim, ó, se acontecer uma tragédia do Inter perder... que ia ganhar do Boa Esporte. Não, eu tinha certeza, era diferente. Ia golear. A gente falando que ia golear. Eu achei que ia golear. É um dos piores times do campeonato. Sinceramente, pelo que vem jogando o Criciúma, né, e com o comando do Vink, eu ponho minhas dúvidas, sinceramente. Mas ok, então imagina que o Inter perca para o Criciúma. O que vai acontecer com o treinador? Ou empate, não precisa nem perder. Não, mas a tragédia maior perdeu. Eu não tenho dúvida que o Inter vai demitir o treinador. Eu acho que se empatar já demite. Óbvio. Alguém tem que ser culpado. A minha pergunta é a seguinte. O Guto completou 30 dias sábado. Tá, mas eu vou perguntar. Mas eu vou perguntar uma coisa para a mesa aqui, para os meus amigos que estão fazendo o programa comigo. Alguém acha, por exemplo, comparando de novo lá com 2005, quando o Mano entrou, na minha opinião, ele era um treinador... Não vou dizer que era uma aposta, mas era um treinador que não sabia. Não, mas o Mano já tinha feito trabalhos muito legais. É isso que eu estou falando. Não, mas o Guto também. O Guto também. Não tinha treinado time grande o Mano Menezes. Quase foi a final da Copa do Brasil. Primeiro time grande, exatamente com 15. Mas o primeiro time grande do Mano foi o Grêmio. Mas a gente via, até pelo temperamento do Mano, que ele era um cara com comando do grupo. E na minha opinião, eu estou falando isso agora. Se eu queimar minha língua, eu vou vir daqui a 10 programas e vou dizer, queimei minha língua. Mas eu não acho que vou queimar. Eu acho que o Guto não tem esse perfil. Não tem esse perfil. Ele não tem comando do grupo. E vou exemplificar com um episódio do sábado que me contaram. Eu não vi. Eu não assisti o jogo. Teve um momento em que o D'Alessandro se estressou com o adversário e estava assim, a ponto de receber um amarelo, coisa pior até, saíram. E o Guto foi em direção a ele, ele olhou para o Guto com uma cara de brabo e o Guto voltou. E não falou nada. Diferente do Zago, né? Mas eu acho que... O Zago era diferente nesse ponto. Não, o Zago tinha mais personalidade. Mas eu tenho algo não sei. Será que eu estou errado? Não sei. Não, isso aí pode ser uma relação também que não tenha... Relação com o cara? Não, mas tem um discurso. Acho que o discurso é pior. O discurso é pior porque o Guto... Eu respeito todo e qualquer profissional. Isso indifere da qualidade ou não dele. Mas o Guto também tem que respeitar um pouco a imprensa, né? Mais do que o torcedor, às vezes tem que respeitar um pouco a nossa sabedoria. Sábado, para explicar a derrota, ele disse, vocês estão vendo o que a gente está fazendo. Vocês estão vendo nossos trabalhos, nossos treinos, e até a gente parabeniza. Eu não preciso parabenizar. Eu não parabenizo porque não preciso, né? O Zé Alberto Andrade, da Rádio Gaúcho, tem uma história maravilhosa e ele prontamente fez a resposta que o Guto merecia. Não, me tira dessa. Porque eu não tenho visto nada. Quem falou isso? O Zé Alberto Andrade. A gente não tem visto nada. Não tem como a gente... Eu acompanho lá, treino, olha, dia sim, dia não. E posso dizer para o torcedor do Inter, pode me perguntar o que quiser. Eu não tenho nada para dizer. Porque eu não sei. Nós já vimos com o Zago anteriormente que a direção do Internacional não tem mão firme dentro do vestiário. Ora, o Guto chegou aqui e fez aquela mixórdia toda com o time do Internacional. Isso. Se tem mão firme dentro do vestiário do Internacional por parte da direção, vai chegar no treinador dizendo, vamos fazer o seguinte, para de queimar os jogadores. Tá botando um, tirando, tá botando outro. Bota um time, tu quer tempo, vai jogando com esse time que nós seguramos as pontas aqui. Entendeu? O time que vem jogando é esse aqui, deixa esse time, tu vai ajeitando nos treinos e a gente vai segurando as pontas. Agora, desse jeito que está fazendo aí, muda toda hora, não tem como segurar. Mas ele deu uma entrevista, acho que foi semana passada. Era o Nico Lopes. Aí tu pega, já coloca na dúvida o Nico Lopes. O Nico Lopes é uma coisa assim, nenhum treinador ele é titular. Alguma coisa tem. Não, mas eu estou falando do São das... Não, eu sei, de modo geral. Aí tu tem o Brenner. Tá bem? Sim. Aí tu diz publicamente que o jogador não se esforçou. Não tem o Brenner e o Potker, foi os dois que ele falou. Ele falou dos dois no jogo seguinte. Mas ele deu uma entrevista semana passada, acho até que ele afirmou, dizendo que ele não tinha ainda
não sabia qual era o time que ele... Os 11, ele não tinha escolhido os 11 do Inter. Mas ele 30 dias e o cara não escolheu 11, meu. Eu vou na linha do... Florianópolis, o Rô vai bem, um guri em ascensão, aí o guri já começou a ser... Não, mas aí até do Guerrinha, foi bem, tira. Se foi bem, tira. Eu fico com pena do Mossoró, fiquei com pena do Mossoró sábado. Aí tu queima o jogador. Mas de onde é que surgiu o Mossoró? Pois é, exatamente isso. O Mossoró vem treinando com o grupo há algum tempo já. Ele é do Juventude, não foi do Juventude? Ele passou por algumas outras bases. Só que tem um detalhe, o Mossoró não foi jogado nunca, né? Nunca no profissional, nunca. Aí coloca ele como titular, numa função que ele desempenha, mas não é a ideal para ele. Eu vou na linha do Rogério, Diogo. Eu acho que eu vou grenalizar de novo. O Grêmio perdeu o Campeonato Gaúcho nos pênaltis lá, foi eliminado pelo Novo Hamburgo, mas estava muito bem na Libertadores, tinha a Copa do Brasil pela frente e não tinha começado o Brasileiro. A direção do Grêmio foi lá no vestiário. O presidente foi no vestiário. E deu uma enquadrada. E o que nós estamos vendo? O Grêmio está voando. Tirando o time reserva do Grêmio, que não ganha de ninguém fora de casa, um dia vai ganhar, talvez. Mas o time titular do Grêmio sobra. Mas isso também é trabalho da direção. Não só em montar o grupo, em ir lá no vestiário e botar os pingos nos is. Tu não vê isso, né? Mas aí eu também acho que o Renato é muito importante nisso. Né? Não, eu não estou... Claro. Eu não estou tirando mérito. Eu tenho algumas críticas ao Renato, mas com relação a isso, eu acho que é muito importante. Agora, voltando à questão do Guto Ferreira, quando ele disse que nós estamos vendo o trabalho dele, como a gente não pode avaliar no dia a dia... Nem entrevista os jogadores deram, né? A gente avalia no jogo. E no jogo eu não consigo entender algumas atitudes do técnico do Internacional. Por exemplo, e a pior coisa que tem, o Tite ficou durante muito tempo marcado pela história das ovelhinhas, que eram jogadores protegidos. Quando você começa a ter paixão por jogador e criar os seus bruxinhos, é pior ainda. Vou dar um exemplo do Internacional. O Internacional não estava conseguindo produzir absolutamente nada. Aí ele vai botar um jogador de velocidade e de flanco, que é o Diego, certo? Isso. Ele tinha um centroavante, porque na hora que ele coloca o Diego, ele tira o centroavante de área, que era justamente o Brenner. Foi essa alteração que ele fez. Único que ele tem agora. A hora que tu tem um centroavante e tu vai colocar um jogador de velocidade para abastecer, a ideia é que seja isso. Mas aí o que acontece? E aí é o perigo do bruxismo. Bruxismo é uma força de expressão. O bruxismo, tecnicamente, é outra coisa, né? O ranger dos dentes à noite. Mas, enfim, tá? Cria-se o bruxinho. Por quê? O que ele faz? Ele mantém um jogador que parece ser um bruxinho dele, que é o Eduardo Sacha. Ele tira o Sacha, que vinha fazendo o flanco pela esquerda, e bota o Sacha de centroavante, que nós sabemos que não funciona, nunca funcionou, e não vai. Sabe? É o sonho de uma noite de verão você acreditar que jogadores que já não deram certo vão resolver o problema do Internacional agora. E nesse caso específico, eu estou falando do Eduardo Sacha, mas tem outros jogadores também. Isso é aquele cara que sai na noite, né, Rogério? Daí ele tentou vários. O cara tá... Aí ele olha na caderneta, tá lá o telefone da ex, ele, puxa vida. Que já não deu certo. Vou ligar pra ex, mas isso que tu fala do Sacha é o inverso do que eu falo do Nico Lopes. O Nico Lopes, com nenhum treinador, ele consegue se manter como titular. E o Sacha, qualquer treinador que vem, bota ele a jogar. Não mesmo. O Zago ele foi titular contra o Londrina, contra o Paysandu. Mas ele não era um titular sempre. De vez em quando ele botava titular. E o Sacha, a mesma história. O Sacha, eu nunca vi ele jogar bola. Jogar bola, que eu digo, jogar o que dizem que ele joga, o que ele acha que joga. E todo treinador insiste com o Sacha. Bem, né? Mas sim, e aí eu volto àquela história. Não tem ninguém na direção para chegar e falar com o treinador. Né? Outro jogador que eu não consigo entender algumas contratações. Eu olho o Carlinhos jogando, sabe o que me parece o Carlinhos jogando? Jogo de casados e solteiros depois do churrasco. Depois do churrasco. Às 10 da manhã. Sabe? As duas. Quer dizer, pode estar acontecendo o que tiver acontecendo, o Carlinhos está daquele jeito ali. Mas era outro que estava melhor também, né? Então tem alguma coisa no vestiário, realmente. Não, mas eu estou com o Rogério. Eu acho que o Carlinhos é um jogador... Não é que ele estava bem.
Mas o Carlinhos é aquilo ali, meu Deus do céu. É aquilo ali. Não foi titular em nenhum clube grande. Todos ele jogou, mas sempre... Não, mas depois perdeu a posição. O Fluminense foi buscar o Júlio César, se não me engano, jogava no Grêmio para ser o titular. Se não tem enganado. E no São Paulo a mesma coisa. Botaram o Reinaldo. Tanto que ele foi pro jogo no meio campo depois, né? O Carlinhos. E aí fica... O jogador, ele tem essa característica, ele é meio desinteressado. Agora, eu vou tentar ajudar o Guto Ferreira, porque talvez eu acho que precisa, né, de uma ajuda. Ou até pra... Tu acha isso? Não, até para tentar amenizar um pouco. Ele tem 6 jogadores voltando, né? Agora para o jogo contra o Criciúma. Não, mas quem são os jogadores? O Potker? O Wendel. O Potker não. Vamos o Wendel vai jogar de lateral ou vai jogar no meio? Não, o Wendel vai jogar na lateral porque o Carlinhos não pode jogar. Tá? Ele e o Cuesta estão de volta. O Cuesta já estava agora. Mas estava no banco, titular, porque ele vai ter que jogar agora porque o Danilo Silva não tem condições também de receber o terceiro cartão amarelo. Mas não era a opção dele, então. Não, é que ele não tinha 100%, disse o treinador, né? Por isso que ele não foi utilizado. Quem são os outros, vamos ver. Aí volta também o Edenilson, né? Que estava... Por exemplo, olha aqui, ó. Vamos para o meio campo, Diogo. Charles e Dourado é a mesma coisa. Já tinha se mostrado anteriormente que não dava certo. Não dá junto. E vão de novo. Aí botou no jogo contra o Brasil lá para segurar, não sei o quê, o Brasil com 7 desfalques e tal. Não pode ser Deu uma enganadinha, né? Deu uma enganadinha. Mas não pode ser a medida, pelo amor de Deus. Então, essas soluções, e eu volto a insistir, é o que a gente está vendo no jogo. Ou não está vendo nada, na realidade, no jogo. Então é por aí que a gente avalia o trabalho. Não, mas quem mais? Desculpa. O Nico é o terceiro, né, jogador que está voltando. O quarto, o Edenilson é o quarto, está voltando também. O quinto é o Felipe Gutierrez, né, está voltando. Sim, estava na seleção chilena. Tem um detalhe, né? Ele está há 30 dias mais treinando do que jogando. Porque ele é reserva. Está super treinado. Está bem treinado. E pode voltar o Potker, que daí seria o sexto jogador a voltar. Ele pode retornar. Mas e será que ele vai botar todo mundo a jogar? Pelo que a gente tem acompanhado do treinador, o Wendel e Cuesta vão jogar. Tá? Edenilson vai jogar, porque estava jogando, só não jogou porque tinha esse problema. Gutierrez, na minha opinião, deveria jogar. Deveria, mas aí eu vou começar nos poréns. Mas não vai. Ele e o Nico são jogadores que estão voltando agora. Se ele já fez isso com o Cuesta, que voltou e não jogou, talvez ele repita isso. Eu não repetiria, eu colocaria em campo. Ok, vamos ver que volta. De uma lógica, né? Da lógica dele. Qual é o meio campo que ele montaria com a volta desses jogadores todos? Tem várias opções, né? Dourado. Dourado é titular. Edenilson. Quer fazer três volantes? D'Alessandro. Não, Nico não é meio campo, mas enfim. Mas eu faria uma linha de três. Tá, mas faz os três com o Edenilson, tá? Já que o Dourado é intocável no Internacional, não seria o meu volante seria o Charles. Eu já começaria a trabalhar com o Charles. Sim. No meu time. Mas não vão desvalorizar o cara. É o maior ativo que o Inter tem. E já bota o Felipe. Já bota o... Eu botaria o Felipe no meio campo. Não, mas eu não botaria o Charles, botaria o Dourado, Felipe, o Edenilson, o Felipe e D'Alessandro. E não, jogaria com o Losango. O Inter não tem os três esse aí que o Diogo falou. Como outros times jogam, o Palmeiras joga, o Flamengo joga, o Grêmio joga. O Inter não tem. Tá, tudo bem. Então não pode jogar com até para o meu gosto, eu queria ter 2 volantes de movimentação, de intensidade, para poder deixar o D'Alessandro na frente deles e ter 3 atacantes. Eu gostaria, essa é a formulação que eu gostaria de ver. Mas o Internacional não tem. Não tem. Talvez o Edenilson possa ser um desses volantes. Mas é carregador de bola, ele não é passador. Acho que o maior problema para fazer essa formação que você deseja é o fato da linha de 3 do ataque, não é também, do meio. Acho que o meio é até mais fácil de ajeitar. Para comparar, o Inter não tem nenhum jogador que faz o que o Pedro Rocha faz. Exatamente. Não faz. E muito menos o que o Ramiro faz. É o que tenta o Internacional fazer com o Sacha. Mas ele não produz nem o que o Pedro Rocha produz na frente. E nem atrás. E nem o que o Pedro Rocha produz atrás. Vamos atender os nossos telespectadores, tanto pelo Facebook quanto pelo WhatsApp aí. Mas antes eu quero lembrar para vocês o seguinte. O SESC tem muitos jeitos para você ser feliz. E a academia com valor acessível é um deles. São mais de 40 academias de ginástica e musculação, onde você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Vá até o SESC da sua região ou acesse sesc-rs.com.br. A mensagem do Zafari, iniciando a semana, despertar bem, não é? Então, mensagem do Zafari, na sequência estamos de volta.
4 times. Os 4 times que muito se falou que poderiam ser campeões brasileiros: Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e o Corinthians. Né? Desses 4, 3 fizeram a pontuação que deles se espera. O Flamengo, nesse mês que passou, fez 12 em 12. Jogando das 4, 3 em casa. Exato. O Atlético Mineiro dos 12 fez 10 pontos desses jogos. O Atlético então vinha mal. Mas bota no meio desses joguinhos aí uma derrota em casa pro Atlético Paranaense e um empate com o Sport. Mas fez, né? E o Palmeiras também fez 10 em 12. Ou seja, os clubes estão crescendo também no Campeonato Brasileiro. Não, isso vai acontecer. Eu não tenho dúvida que esses 3 que tu citou, aliás, esses 4, o Grêmio são os que vão disputar o título. Agora o Grêmio... Santos... Não, o Grêmio ficou para trás porque jogou 2 partidas com o Mas o Grêmio agora inverte, né? O Grêmio agora vai pegar essas barras. E outra coisa, e agora o Flamengo vai começar a ter adversário em casa, porque até assim, agora ele passeou em casa. Verdade, assim, eu quero ver como é que o Flamengo vai jogar contra o Grêmio. Inverte, agora... mas o Grêmio não pegou... Praticamente só pegou agora Palmeiras e Corinthians, né? Ainda falta o Santos. Não, mas um pouquinho, mas pegou o Palmeiras. Mas o Santos é uma baba, velho. Não sei. O Santos é uma baba. O Grêmio tem o Flamengo ainda. O Grêmio tem o Flamengo lá. Não, esse é um jogo difícil, mas é difícil pro Flamengo. Mas tu acha que o Santos vai ser fácil pro Grêmio? Mas o Santos é muito mais fácil que o Flamengo. Agora o Grêmio é o mais prejudicado de todos esses. Sem dúvida. Porque o Atlético ainda tem a vantagem de jogar 2 partidas em casa, né? Confronto com o Cruzeiro, mesmo sendo clássico em casa. Isso eu citei aqui. E o Flamengo, os times do Rio de Janeiro, o Corinthians, como os times de São Paulo. Jogam entre eles. Quer dizer, são 6 partidas o Grêmio, em casa. todo mundo é inimigo. Claro. E nesse turno, por exemplo, o Grêmio, por exemplo, desses 11 jogos, jogou 6 fora. Né? E teve uma derrota em casa, mas é um jogo que poderia ter sido qualquer resultado. Pode inverter agora na volta. E o Grêmio vai ter mais. Tem Avaí em casa, tem o Atlético Goianiense fora, que é altamente ganhável. Mas o jogo contra o Corinthians, eu quero colocar. Mas qualquer um poderia ter ganho. O ponto fora da curva. O ponto fora da curva. Porque foi criada muita expectativa e o Grêmio ali. Mesmo que vocês não concordem, para mim o Grêmio estava com um salto alto para aquele jogo. O Ramiro disse. Achamos que éramos imbatíveis, não foi isso? Era o melhor futebol do mundo, era já o Mundial, não sei quem, quer dizer, a coisa estava... É o que eu estou falando. É o que eu estou falando que vai acontecer com o Flamengo contra o Grêmio. Quando o Grêmio for jogar lá, eles vão dizer assim, agora nós vamos pegar esse time do Renato, que é badalado, nós vamos passar o carro. Não vão. Não acredito que vai ser isso. Mas eu acho que o Flamengo vai fazer isso? Eu tenho convicção. Mas não é... O treinador do Flamengo, Zé Ricardo. É o contexto. Nem o jogador. O Grêmio também tem uma coisa que futebol é necessário, né? Um pouco de sorte, né? O Grêmio leva as pauladas na hora certa, né? Parece. Porque levou no Campeonato Gaúcho uma paulada na hora... Sim. Claro, não podia levar. Sim. Mas levou, aprendeu e foi. Agora com o Corinthians levou uma paulada uma semana antes da Libertadores. Aí passou o carro no Atlético. A Copa do Brasil também. Exatamente. Então eu acho que o Grêmio também. Se o Grêmio trouxer um bom resultado. Se o Grêmio trouxer um bom resultado amanhã, o Grêmio vai ter encaminhado esse mês de julho muito bem, porque ele vai jogar só o Brasileiro. Só joga dia 27, um jogo, na minha opinião, já jogado contra o Atlético. O Grêmio tem que ter sabedoria para botar um time misto. Não bota o Lula no banco. Se precisar, tu põe. A volta da Libertadores é quando? 9 de agosto. É uma semana depois, então. É Atlético Paranaense. Vai jogar só o brasileiro. Aí é o que falou o Diogo. Essa é a vantagem que o Grêmio vai ter nesse mês. Não divide mais. Corinthians, os outros também tem isso. Não, o Corinthians ele não vai dividir nunca. Ele só joga isso, porque eu sou americana. Mas o Atlético, o Palmeiras também. E o Corinthians vai terminar, eu não tenho a menor dúvida, na frente de todos o primeiro turno. Porque ele teve, além de tudo, mais jogos em casa, ele tem essa coisa dos clássicos que o Rogério colocou. Mas no segundo turno o Grêmio vai ter 2 jogos seguidos em casa, nesse turno agora ele teve só uma. Mas não pode deixar o Corinthians se distanciar muito, porque já começaram a dar os pênaltis a favor do Corinthians que não existem, né? Mas eu acho que... Ontem já aconteceu isso e aí o goleiro do Botafogo defendeu. O Renato falou depois do jogo contra o Palmeiras que quem tudo quer nada tem, né? Concordo com ele. Eu sinto e até o Grêmio abriu mão do brasileiro. Conversei com algumas pessoas depois do jogo contra o Corinthians que o Grêmio vai tentar o brasileiro. Vai tentar. Se der... vai lá beliscar, mas não é o foco. Mas tem uma coisa que ninguém está se dando conta. Aquela coisa, Rogério, tem uma coisa que ninguém está se dando conta. Já olhou na festa lá, é a terceira opção do Grêmio. Tá encostadinha na coluna lá e tá o Grêmio tá mirando a mais bonita da festa, né?
Tá mirando mais certo, bonita. E tá certo. Não, e ela tá perto. E ela tá dando umas piscadinhas. Tá dando umas piscadinhas. Na verdade, o Grêmio está quase na semifinal da Copa do Brasil. E isso é preocupante. Quase semifinal da Copa do Brasil. E se passar, está nas quartas de final da Libertadores, né? Se tu que és um torcedor do Grêmio pensa isso, e és da crônica também. Não, eu estou dizendo que está quase. Não, claro que é preocupante. Mas o quase. Cara, mas 4 a 0 eu não quero comparar. Sem comparação. Você está falando da Libertadores ou do. Não, Copa do Brasil. Copa do Brasil. Copa do Brasil. E mesmo a Copa do Brasil, 4 a 0, tá, nós já vemos coisa parecida. Não, mas o Grêmio tem que ter sabedoria. Para tu não jogar todos os teus ovos na mesma cesta, tu tem que ter sabedoria. Usa um time misto, que nem o Palmeiras fez contra o Grêmio. Pariu. Ainda bem que o senhor disse na mesma cesta, porque o senhor ia jogar todos os ovos no mesmo saco. Aí ia ficar difícil. Não é na cesta? Não, na cesta tá bem. O Palmeiras jogou com time misto contra o Grêmio, e o Grêmio com time todo reserva. Aquilo que o Palmeiras fez, botou os titular. Não, e só ganhou com gol contra. Pariu uma bigorna para ganhar do Grêmio. Então, assim, o mesmo lance que o Grêmio fez, o gol contra, o Palmeiras poderia ter dado o gol pro Grêmio. Sim, Minutos antes. O jogador tirou de dentro do gol. Exatamente, o Juninho. Então, assim, eu acho que o Grêmio vai ter esse mês para jogar o Brasileiro. Ele tem que aproveitar bem esse mês. E como disse o Rogério, ver o que dá. Mas mas aí no outro mês de novo embola tudo, né? Bom, mas aí o outro mês. Por isso é que não tem como fazer uma. Mas é que pensa o seguinte: se o Grêmio ganhar a gordura necessária para garantir o G6 do Campeonato Brasileiro, né, nessa gordura, daqui a pouco desliza lá e é eliminado da Libertadores por alguma questão. Ainda tem a Copa do Brasil, que está muito bem encaminhada. Que termina só em novembro, ela termina uma semana antes da final do Brasileiro. E outra coisa. Copa do Brasil? Sim. Vai até novembro. Então o Grêmio vai. Também vai até. Também vai. Então o que eu quero dizer é o seguinte: tu pode seguir com o teu time na ponta dos. E o que é mais legal, como termina lá no fim do ano, não tem aquele troço assim, nós vamos poupar jogar. Por exemplo, da hipótese do Grêmio ganhar a Libertadores, que não está proibido. Sim. Né? Não tem aquela frescura, desculpe o termo, frescura, mas é. Vou poupar meu time, preparar para o Mundial. Não tem, velho. Tu tem que jogar as ganhas até o fim e vir para o Mundial uma semana depois. Agora, o que é melhor. Tem um detalhe que vai alterar para o próximo ano. Tudo tem prós e contras, né? Esse ano, muitos clubes reclamaram que o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores acontece numa semana. Isso é ruim. E 30 dias depois... Tu pode perder jogador por causa da janela. Só que tem o lado contra, né? O Grêmio, por exemplo, joga contra o Godoy Cruz amanhã sem o Arroio, né? Daqui 3 semanas o Arroio vai estar pronto. E aí ele pode jogar. Se o Grêmio precisar. Mas vai que o Grêmio precisa e é o reforço que o Grêmio trouxe. Tu tem pró e contra. E é um jogador que pode acrescentar bastante. Mas vai mudar para o ano que vem. A oitavas de final da Copa Libertadores, quarta, semifinal é corridinho. Pode parar um mês entre uma fase e outra. Perfeito. Mas não uma fase. Mas o ano que vem também tem Copa do Mundo, né, cara? Tem mais essa. Vai ser tudo corrido ano que vem. Servidor público e aposentado do INSS. Está precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banrisul. É rápido e sem complicação. Então, servidor público e aposentado do INSS que precisa de um dinheiro extra, o caminho é um consignado no Banrisul. Rápido e sem complicação. A mensagem do governo do estado do Rio Grande do Sul, voltamos na sequência. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Muito bem. Vamos aos nossos telespectadores. O Diego Mendes, sou colorado, digo aos amigos torcedores colorados, não quebre um estádio, não se resolve com violência, perder faz parte do futebol, na boa é esporte. Essa frase ficou ruim aqui, Diego. Na boa é esporte, não dá. Querem manifestar, não vai ao jogo, tranca a mensalidade, assim como eu fiz, tal.
mas não deixe de ser torcedor do Inter. Fiquei sabendo de bastidores que o Giovanni Luigi está sendo sondado para a vice-direção para o lugar do Roberto Melo. Abraço a todos da bancada. Não adianta. O Giovanni é a mesma coisa. O Giovanni, nós tivemos o exemplo lá atrás. Tá? O Giovanni foi para vice de futebol, não deu certo, o Fernando Carvalho teve que intervir, voltou o Fernando Carvalho. Então nós lembramos isso. Aliás, o Internacional, essa discussão do desmanche do Internacional, daria vários programas a gente ficar discutindo. Eu tenho uma opinião, né, e uma convicção. O Internacional se desmanchou quando foi aquela sucessão do Vitório Pífero para o Giovanni Luigi. Ali rachou o Internacional, aquele bloco monolítico que era o Internacional, que tinha primeiro a conquista do Mundial Interclubes em 2006 e que veio aquela mesma diretoria, né, nas duas eleições do Vitório Pífero, ela se desmanchou. Inclusive, tem testemunha de como foi a viagem do Internacional para o famoso Mazembaço lá. Né? Já tinha havido a eleição e diz que no avião as brincadeiras eram dos vitoriosos contra os derrotados na eleição. Quer dizer, então esse ambiente não funciona, permaneceu no Internacional, esse racha, nas duas gestões do Giovanni Luigi, na gestão agora anterior do Vitório Pífero e permanece nessa gestão do Marcelo Medeiros. Então, para mim, o Internacional vem mal desde aquele momento, né, onde quebrou aquilo que era uma unidade dentro do clube. E os movimentos políticos, né, se proliferaram e da maneira como está se trabalhando não é favorável para o clube. Então, posso estar equivocado? Evidente, não sou dono da verdade, mas essa é a minha opinião, até pelo que eu vi dentro do Internacional nesse período aí de ruptura. E tem nomes que hoje ainda despontam no Internacional e que foram responsáveis aí por essa ruptura e que, no meu entendimento, são responsáveis por isto que vem acontecendo com o Internacional. E foi dito aqui pelo Bagé, eu acho que outras pessoas também mencionaram isso, a pessoa que montou o time que caiu é o mesmo que está de volta agora montando o time para subir. Mas eu acho que está acima disso. Não, eu sei que sim. Né? Como não, mas isso é consequência, não é causa. Mas tem um detalhe, até o Davis falou no início do programa que acho que talvez o Guto possa não durar, né, mais muito tempo. Eu também acho. Se o Guto cair, o torcedor do Inter tem que se preparar para uma outra condição. E ela é preocupante. Porque podem acontecer duas coisas. Ou o Guto cai com todo mundo, todo o departamento de futebol, sai Roberto Melo, sai que é o que eu acho que vai acontecer. Macedo, sai quando o próximo treinador cair, cai todo mundo. Só tem um detalhe. Se cair, é um problema. Porque vai ter que remontar tudo. Futebol, sim, treinador. Só que tem algo pior que pode acontecer. Já pensou se cai o treinador e não cai o departamento de futebol? Sim, mas esse é o problema. Mas eu não acho que vai acontecer. Mas esse é o problema. Eu e o Davis estamos na mesma vibe. Vai cair. Concordo com vocês. Acho que quando cai o resto, até pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas. Mas o Internacional vai fazer a mesma coisa do ano passado. Pois é, mas vai demitir o treinador aí depois, mais adiante, é que tira o departamento de futebol. Você sabe qual é a sequência do Inter depois do Criciúma, que já é um jogo difícil. CRB e Ceará. Isso, fora. Os dois fora. Que eu ia dizer, são aqueles jogos que eu mencionei aqui lá no início, que o Inter ia começar a enfrentar, de jogos com torcida contra torcida forte. Não é a torcida do Brasil que fez barulho, mas o time não respondeu em campo. É que faz diferença a torcida. Sim. Então vamos ver como o Inter vai se comportar. A sequência é difícil. A sequência é difícil. O Marcelo Silva diz aqui, parabéns pelo programa, o Inter só tem enganador. Rogério Amaral, meu ídolo. Obrigado, Marcelo. Abraço a todos da bancada. O Marcelo Silva. Outro. A Guilmar Monteiro, beijo, Guilmar. Obrigado por estar conosco, nos acompanhando aqui pelo Facebook. A Esther Unikovski. Minha tia, tua fã, tia. A tia Esther? Exatamente, é isso aí. Um beijo também para a tia Esther. Eu encontrei sábado lá no aniversário do nosso Davis Wagner. Viva o Inter, diz a tia Esther. A tia Esther é otimista aí. Muito. As contratações vêm ou não vêm? Ele está dizendo que na janela vem contratações. Ele usou muda a fotografia. Ele usou uma expressão, tudo pode acontecer, né? Tanto chegadas quanto saídas. O Inter quer 2 jogadores, né? Um lateral direito e um meia agora. Meio de qualidade. Mas o Inter tem dinheiro para fazer grandes contratações. Mas está no desespero. No desespero, tudo pode acontecer. Mas o Internacional contratou o lateral direito, o alemão.
O alemão no Botafogo... O alemão no Botafogo... Não é nenhum Brastemp, mas no Botafogo ele jogou o campeonato inteiro. Só tem um detalhe, né? O alemão era tão importante pro Botafogo... Que ele deixou embora. Que o Botafogo deixou embora e foi lá e contratou um jogador que foi bem mais ou menos no Campeonato Carioca, que foi o Arnaldo. Que não é um lateral ruim. Vocês acham, por exemplo, o melhor, o bola de prata da Placar, nossos colegas lá, é o Nino Paraíba. Lateral direito da Ponte Preta. O que vocês acham dele? Foi muito bem no primeiro jogo, né? Não, no primeiro não. Mas olha aqui, tem certos jogadores que aparecem. Como é que o lateral, aquele que era do Criciúma, não, da Chapecoense, o Reinaldo? Não, o ano passado até. O Apodi não. O Apodi. Tá lá ainda. Não, ele voltou. Ele saiu. Não, claro, sei. Bom, fez um baita campeonato. O melhor lateral direito da bola de prata da Placar, uma vez foi e levou o prêmio para casa o Rafael Galhardo, né? É verdade. Não, mas peraí, o Rafael Galhardo não é um jogador desprezível. Não, tô dizendo isso. Não, desprezível não. O Parazinho já não ganhou também bola de prata, não? Mas ele não foi um dos melhores daquele campeonato, ele levou, né? É que não foi o campeonato que ele estava no Grêmio, não? Isso, que ele foi vendido. Pô, mas ele participou, além de ter feito gol de falta, fez um bom campeonato, participou do gol mais emblemático do campeonato. Foi jogar na Bélgica, gol do contra-ataque. Voltou pro Atlético Paranaense, nunca foi titular no Atlético. Contra o Atlético. Não tem. Mas enfim, lateral realmente está em escassez no mercado. O Grêmio conseguiu uma raridade, tem 2 ótimos laterais Direito, tô falando. O Léo Moura e o Edilson. E os 2 esquerdos também não são desprezíveis. Muito bons. Muito bons. Olha, o Marcelo, eu quero aqui... Pô, eu ia passar o programa e ia esquecer. Eu queria... Se alguma vez eu critiquei o Marcelo, e eu critico de vez em quando, ele teve... Pô, mas eu tenho que tirar o chapéu. Um cara que joga com aquele rasgão na canela. E jogou como se não tivesse. Olha, que jogador raça. E não foi nem falta. O juiz não deu nem falta naquele lance. Cara, mas ele não revidou. Agora, em compensação, o Bavaresco tem 2 laterais, mas não tem o terceiro, como nós vimos, né? Não, claro que não. Mas aí é difícil, né? Esse Léo, como é que chama? Do meio pra frente ele é razoável, do meio pra trás nem isso. Ele é muito fraquinho. Não. Aí tu tá sendo muito bondoso com ele. Não, razoável. Ele é estilo o outro Wallace que foi embora, que ele tava aí. Wallace Oliveira. Não, aquele era pior. Esse não. Aquele era ruim do meio pra frente, não era nem razoável. Agora, eu queria entender o Renato, que o Renato continua dizendo que o Bressan é um cara de extrema confiança dele, né? Eu não consigo... Pode ser de confiança dele. Mas ele joga, mas aí ele joga. Uma coisa que um torcedor escreveu no... Uma coisa que o Bruno Rodrigo... Que um torcedor escreveu no Twitter, e eu concordo. E vocês prestem atenção agora nos próximos jogos. Ele perdeu tanto a confiança, o Bressan, que ele não antecipa mais. A grande virtude dos zagueiros... Não, mas ele antecipava, às vezes errava. Antecipava o quê? Não, ele não era zagueiro. Aquela bola, quando vem, ele antecipa o ataque. Mas a bronca que começou já com ele o ano passado, retrasado, olha pra te ver os lances dele. E para o Grêmio, nenhum deles insuficiente, serve ali. Claro. Destoa do resto do grupo. Eu ouso discordar um pouquinho. É que o nível do Grêmio é tão alto na zaga, que aí qualquer jogador parece que não dá certo. Vamos pro outro. Vamos pro Internacional, que o nível na zaga é baixo também. Ele não jogaria. Não jogaria. Ele é igual os que tem no Inter, não precisa ele. Não, ele é pior. Nem ele, nem o Thierry. Não jogariam no Inter. Não, o Thierry eu acho bom jogador. Eu acho que dos 5 zagueiros que o Grêmio tem no elenco, 4 jogariam. Vem cá, atende o telespectador aí que tá horas aí. O Maiander manda aqui uma semana para poder trabalhar, e por que não trabalharam? O Sacha tá fazendo o quê no Inter? O Guto conseguiu piorar o time, subiu o Vink para não ser utilizado e o Fabinho seguir sendo aproveitado na lateral. O Lucas, assim, pessoal, estou achando que tem salários atrasados no Internacional. O pessoal tá desconfiando aí do Inter. Rapidamente, queria entender essa história do Vink. Outro dia eu gostaria que alguém explicasse. Amanhã a gente vai falar mais, se bem que amanhã vamos concentrar mais no Grêmio, né, que tem jogo pela Libertadores. Agradecendo ao Flávio Valente, o Antônio Bavaresco, Diogo Rossi, Davis Wagner e principalmente a sua atenção, a sua audiência. Voltamos amanhã, 13h, ao vivo pela TVU. Muito obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul.
20h30 com Felipe Vieira. Um programa comandado pelo premiado jornalista e apresentador de TV Felipe Vieira. Realiza diariamente de segunda a sexta-feira durante 60 minutos entrevistas com as principais personalidades políticas, empresariais, esportivas e culturais do nosso estado. Um programa diário e local de entrevistas jornalísticas que apresenta os mais importantes assuntos que estão presentes no dia a dia do povo gaúcho. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Bom dia é hoje com Cláudia